Veja o enunciado. Quantos números de 4 algarismos eu posso formar com os 10 algarismos conhecidos? Veja, esse tipo de questão não tem nenhuma restrição. Vamos lembrar que os 10 algarismos conhecidos são de 0 a 9. Um número de 4 algarismos, ele tem uma unidade, uma dezena, uma centena e uma unidade de milhar. Com os 10 algarismos conhecidos, veja bem, eu posso utilizar qualquer número em qualquer casa, com uma exceção. Eu não posso colocar nessa casa o zero, então o zero aqui ele não é permitido. Porque se eu colocar o zero aqui, o número não terá 4 algarismos. Então, para a unidade de milhar, restaram 9 opções. 9 algarismos. Em todas as outras casas, eu posso colocar todos os algarismos, já que no enunciado não me deu nenhuma restrição. Sendo assim, então, eu vou ter 9 vezes 10 elevado a 3 opções, ou seja, eu posso formar 9.000 números de 4 algarismos com os 10 algarismos conhecidos. Vamos agora a uma resolução que ela é bem parecida com essa, mas que ela dá uma enganada porque tem uma restriçãozinha. Vamos lá. Quantos números de 4 algarismos distintos eu posso formar com os algarismos conhecidos? Agora veja, a palavra distintos, ela já vai modificar completamente a minha resolução. Eu ainda tenho unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Mas como ele diz que são algarismos distintos, o número que eu utilizar na unidade de milhar, eu não posso usar na centena e assim por diante. Na unidade de milhar, eu sei que eu não posso colocar o zero, então restam apenas 9. 9 opções para colocar na unidade de milhar, já que o zero não pode entrar. Na centena, eu posso utilizar todos, inclusive o zero que eu não coloquei aqui. Mas eu tenho uma restrição, porque se eu tiver colocado, por exemplo, o número 1, ele não pode vir aqui. Se eu tiver colocado o número 2, 3, assim por diante, ele não pode vir aqui, já que os algarismos têm que ser distintos. Então, aqui sobrou para mim 9 opções, que são os 10 algarismos menos o que eu coloquei aqui. Bom, agora eu escolhi 2 algarismos. Escolhi um aqui e escolhi outro aqui. Então, dos 10 algarismos que eu posso utilizar, eu tenho 2 opções a menos. Então, 8. E agora eu tenho 9 aqui, 9, 8. Eu já utilizei 3 algarismos, então restam apenas 7 para que eu coloque aqui. Então, aqui eu tenho 4.536 números, que serão 4 algarismos distintos, ou seja, cada número desse vai ser diferente um do outro, ok? Pessoal, agora tem mais uma questão que eu mencionei lá quando nós começamos a ver a análise combinatória. De quantas formas diferentes 5 pessoas podem ocupar as 5 posições de um veículo? Bem, nesse caso, a gente está trabalhando com pessoas e uma pessoa não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Eu tenho um motorista, um passageiro e tenho 3 passageiros. Normalmente, né, gente, um carro comum, a gente tem essa configuração. Se eu coloco a pessoa número 1 aqui como passageiro, ele não vai mais poder ocupar as outras posições. Então, a gente vai ter, são 5 posições. A pessoa que está no banco do motorista, ela não poderá ocupar os outros. Então, na primeira opção, ou seja, para o motorista, eu tenho as 5 pessoas. Então, eu tenho 5 possibilidades.
Uma vez que uma pessoa ocupou o banco do motorista, restaram apenas 4 pessoas para o banco do passageiro. Então, 4. Agora eu tenho uma pessoa no banco do motorista e uma pessoa no banco do passageiro. Restaram apenas 3 pessoas para ocupar esses 3 lugares. E uma vez definido o terceiro ocupante, restaram apenas 2 ocupantes para ocupar este lugar. E agora só tem uma pessoa que vai ocupar essa posição. A essa sequência de produto de números pelo seu antecessor, eu dou o nome de fatorial. Isso parece um ponto de exclamação, mas na verdade ele indica que eu estou multiplicando 5 pelo seu antecessor e assim por diante até chegar no 1. Né? Então eu tenho 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120 formas. A pergunta era de quantas formas diferentes 5 pessoas podem ocupar 5 posições do veículo, então 120 formas. O fatorial de 5, então, é essa multiplicação pelo seu antecessor, também vai ser igual a 120. Esse fatorial, gente, ele é sempre utilizado na permutação simples, que é a matéria de análise combinatória que nós estamos vendo agora, tá? É bem comum agora a gente ver alguns jogos, né, aí nas redes sociais, uma pergunta mais ou menos como essa. Quanto é 3 vezes 3? Esse símbolo é o fatorial, ele não é um ponto de exclamação. O ponto está aqui, né, que é a interrogação. 3 vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 3, 2, 1. Então, o 3 fatorial nada mais é do que essa sequência dos números pelo seu antecessor. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, ok? Então, sempre que você vê aqui esse ponto de exclamação, que na verdade é o símbolo do fatorial em matemática, você vai estar fazendo essa operação, até o 1. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as novidades.